Bom, esta é a segunda parte da apresentação do projeto Arquitetura de Curitiba Ícones, que é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Agora eu vou tocar em alguns pontos. A intenção desse projeto, como explicado na outra palestra, é tratar de alguns tópicos essenciais da arquitetura e do urbanismo de Curitiba. Então, eles serão tratados de maneira pontual, não no sentido, poderíamos reuni-los todos numa única história, que seria bastante complexa. E aqui a intenção é que sejam mais como se fossem drágeas do conhecimento a respeito de Curitiba. Então, nessa segunda parte, nós trataremos da Rua das Flores, entendida como uma praça, das galerias existentes nas estruturais, da ideia do brutalismo, que tem uma grande influência na arquitetura de Curitiba, e os dois últimos itens, o Largo Teodoro Baima e o Plano de Saturnino de Brito, relacionados com a pandemia de 1918-19 e as consequências que isso teve no urbanismo de Curitiba. Então, o primeiro item que vamos tratar é sobre, estou chamando aqui de Rua Praça das Flores. Próxima imagem, por favor. Se nós olharmos esta cena de Curitiba aqui, eu gostaria de fazer uma relação disso com uma curiosa cidade que existe no interior do Ceará, que qualquer pessoa pode procurar. Hoje nós dispomos de e-mails para que essas imagens sejam rapidamente procuradas. Fica no interior do Ceará uma cidade chamada Icó. Icó foi um entreposto comercial muito importante no século XVIII, porque existia uma feira de gado. A maior feira de gado da região Nordeste, gado e couro, ficava na cidade de Icó. Por causa disso, havia na cidade um largo que tinha, pelas nossas medidas, não era a medida que eles utilizavam, mas pelas nossas medidas é um largo que tem aproximadamente 1 quilômetro de comprimento. Então, era um local onde as boiadas descansavam e ficavam expostas para quem fosse comprar e vender. A cidade, então, era uma espécie de uma feira agropecuária. Essa feira agropecuária desapareceu e sobrou a antiga esplanada, que hoje tem o curioso nome de Bairro do Teberge, que é uma praça com 1 quilômetro de extensão. Talvez, eu não tenho certeza quanto a esse dado, mas imagino que seja a maior praça do Brasil. Ela é uma praça de 50 metros de largura, por 1 quilômetro de comprimento. Por que eu estou falando isso? Qual que é a relação disso? Nós temos várias maneiras de interpretar o calçadão da Rua das Flores. Se existir uma ênfase em percorrer o calçadão, chegar do ponto A até o ponto B, nós entenderemos o calçadão como uma rua, apenas como uma rua para pedestres, da mesma maneira como existem ruas que atravessam aí o centro, que são ruas para carros, ruas para pedestres, e eventualmente uma rua para bicicletas chamada de ciclovia. Mas nos primeiros dias do calçamento, logo após o calçamento, em 1972, o jornal O Estado do Paraná, que era um jornal que existia na época, ele falou do calçadão da Rua das Flores como sendo uma praça linear. Os funcionários da prefeitura naquele momento estavam chamando, eles não tinham nome ainda, na verdade o nome calçadão ficaria assentado ainda naquele ano de 1972, mas seria mais para o final do ano. Depois de 1973 para cá, ninguém discute que é calçadão. Mas entre o calçamento e o final do ano existiam dúvidas ali de como é que isso ia ser chamado. Então era rua calçada, rua pedestre, e uma das expressões que surgiu naquele momento foi rua praça. E essa expressão foi então utilizada no jornal Estado do Paraná em 17 e 21 de maio de 1972. Nós podemos imaginar que é uma explicação bastante alegre, bastante lisonjeira para a cidade. E aí, por isso que eu comecei falando do tal Largo do Teberge no sertão do Ceará, em Icó. Porque se nós imaginarmos isso, imaginarmos essa possibilidade da rua, não uma rua que sirva simplesmente para percorrer rotas, não simplesmente sair do ponto A e chegar no ponto B no menor tempo possível. Então, aí teríamos um critério de eficiência.
Então, quanto tempo um pedestre vai levar para sair da universidade, para sair da Praça Santos Andrade e chegar até a Praça Osório? Então, se nós imaginarmos esse critério de eficiência, qualquer impedimento que exista na rua vai ser um obstáculo que transtorna essa eficiência. Eu digo isso porque quando esse trecho específico, até por isso estou mostrando este trecho específico com esta fonte colocada no meio da Rua das Flores, quando foi colocada a fonte, houve muita reclamação que atrapalhava o tráfego. Quer dizer, atrapalhar o tráfego aqui não significa atrapalhou a eficiência, atrapalhou o deslocamento o mais rápido possível. Mas nós podemos voltar para aquela rua, para aquela antiga definição de rua-praça, de 1972, e pensar a Rua das Flores não apenas como um local de deslocamento, mas um local de convívio. Cidade é isso, as pessoas se veem, as pessoas conversam, as pessoas se conhecem, as pessoas namoram, as pessoas se encontram, se desencontram, assistem quem está passando, assistem shows ali de flautista, gente que está tocando violão. Então, neste sentido, o convívio urbano é uma interessantíssima interpretação da Rua das Flores. A rua como uma grande praça linear. A rua como... Então, vamos imaginar o contrário aqui, em vez da rua ser no sentido transversal, imaginá-la no sentido longitudinal, que nesse sentido transversal seja uma grande área de convívio, inclusive, que poderia eventualmente multiplicar o número de bancos e até o número de fontes. Alguns reclamariam da perda de eficiência, outros, como eu, louvariam a melhoria do convívio. Só que aí vem um problema. Em 1972, quando foi feito a obra, era uma obra muito polêmica. Talvez a obra mais polêmica da história de Curitiba, uma das mais polêmicas da história do Brasil, é essa pedestrianização. Quer dizer, fechava-se a principal rua, a rua mais palmilhada pelos automóveis, vai ser fechada. Os automobilistas protestaram muito. Mas não é apenas isso, não é apenas a questão de fechar a rua, tem uma outra questão que naquele momento bateu muito e houve muita crítica e protestos encaminhados ao governo estadual e ao governo federal, porque havia um asfalto colocado aí na Rua das Flores e até por coincidência, um pouco, não muito tempo antes, a rua tinha sido inteiramente asfaltada de novo. Então, o asfalto estava em excelente situação. De repente, aquele asfalto fica embaixo de uma camada de terra, embaixo de uma camada de calçada. Meu Deus, estão gastando dinheiro público, estão dilapidando os recursos do país. Ou como é que o governo federal permite uma barbaridade dessa? Então, não é apenas a oposição de fechar a rua para o carro. É a oposição de gastar supostos recursos que estavam agora enterrados. Então, naquele momento, se fosse para a prefeitura insistir na ideia de uma rua-praça, com certeza os organismos de financiamento não aceitariam. Até porque o governo militar, uma das coisas que ele repudiava era projeto em praça, porque eles diziam que, e até com certa razão, que nas prefeituras do interior, para o prefeito dizer que estava fazendo alguma coisa, ele mudava o coreto da praça. Então, para evitar isso, eles não vamos investir em praças. E aí, então, se começasse com essa conversa aqui em Curitiba, era tudo errado. Então, por isso, insistiu-se muito na pedestrianização e na complementação do anel de circulação do trânsito. Anel de circulação porque libera o centro e faz com que os carros circulem em volta. Mas é muito curioso que, entrevistando, conversando com todos os envolvidos, alguns até já falecidos, dos responsáveis por aquela obra, eles falavam com muito carinho do fato de que, logo depois da pedestrianização, logo depois da calçada, foram abertos vários bares nos arredores aqui e eles iam lá tomar chopp no final do dia. Quer dizer, não existe atividade um convívio mais agradável, urbano, civilizado, do que fazer isso. Ou seja, eles descreviam o processo como pedestrianização, como complementação do trânsito e viviam aquilo como convívio. Essa é uma das grandes sabedorias que foi obtida na Rua das Flores. E por isso, então, essa ideia de retomar aquela expressão original da rua-praça. Se nós entendermos assim,
a rua fica bastante diferente e bem mais agradável, creio eu, do que pensá-la somente em termos de eficiência. Próxima, por favor. O próximo tema que eu gostaria de chamar a atenção é em relação às galerias nas estruturais. Então, próxima imagem, por favor. Eu não vou nem dizer onde fica isso aqui em Curitiba. Quer dizer, isso aqui é uma paisagem genérica da cidade. Talvez se alguém morar aí vai saber exatamente o ponto em que está localizado. Se alguém não mora, não passa aí, vai poder imaginar que está ou no Bairro do Portão, ou no Bairro da Água Verde, ou na Avenida 7 de Setembro, ou no Cabral. Ela é uma paisagem genérica que está sendo construída em Curitiba. Vamos pensar, então isso aqui fica ao lado da via de expresso, nas chamados eixos estruturais. O ônibus expresso passa no centro do eixo estrutural e nas laterais são colocadas essas galerias. A galeria que servem para o comércio e entrada de moradia. E aí, então, essas galerias, as pessoas percorrem num dia de chuva sob a proteção da chuva e num dia de sol sob a proteção do sol. Então, são galerias que estão sendo construídas desde a década de 1970. Para nós entendermos essas galerias, que é muito curioso que ninguém dá bola para elas no sentido assim, o povo do urbanismo insiste na construção delas e fazem muito bem, está na lei, mas os teóricos da arquitetura, eles parece que não olham para isso, e é muito importante olhar para isso no seguinte sentido. Está sendo gerado um gigantesco conjunto urbano, talvez um dos maiores conjuntos urbanos do Brasil e um dos maiores do mundo. Quer dizer, o que é um conjunto urbano? Vamos pensar em música. Quando qualquer um de nós sabe o que é um conjunto musical, então tem lá conjunto de rock, por exemplo, guitarrista, baterista, baixista, todos eles estão tocando instrumentos diferentes, mas eles têm que se entender a partir de um princípio comum. Então, a bateria tem que estar de acordo com o baixo tem que estar de acordo com a guitarra, todos eles têm que estar de acordo com o vocal. Não adianta nada serem músicos excelentes e o baixista está tocando jazz, o guitarrista está tocando punk rock e o vocalista cantando música gospel. Quer dizer, vai ser um caos total. Todos eles, então, têm que se harmonizar mutuamente. O conjunto urbano é isso. Existem vários prédios. Existem prédios, casas, todos eles harmonizam-se mutuamente. Cada um deles tem que seguir determinados princípios para que ele não fira o projeto que está ao lado, para que ele se integre com o projeto que está ao lado, e que o projeto que está ao lado, ao que está ao seu lado, e assim um ao lado do outro, formando a cidade como um todo. Se nós imaginarmos tudo isso, agora vamos imaginar não um conjunto de rock, mas uma grande orquestra com centenas de músicos. Oitava Sinfonia de Mahler, 1000 músicos tocando ao mesmo tempo, tem que ter um maestro organizando tudo isso. O maestro, no caso de uma boa lei urbana, é a própria legislação e os organismos de controle. Então, cabe a eles harmonizar essa grande quantidade não de músicos, mas sim de edificações, de bairros, seja um bairro, seja cidade, elas têm quadras, elas têm lotes. Então, haverá para a criação de um conjunto urbano a necessidade de coibir os proprietários de querer fazer qualquer coisa. Se o proprietário é meu e resolvo construir de qualquer jeito. Não, o senhor deverá construir de acordo com o princípio para que se harmonize com o projeto ao lado. Aí ele dirá, mas não tem projeto ao lado, mas existirá. E no dia que existir, ambos têm que estar mutuamente integrados. Se cada um faz o que quer, nós caímos num estado de liberalismo arquitetônico, que cada um faz o que quer, do jeito que melhor lhe parece, e o caos estará instituído. Então, neste caso aqui é o contrário. Antes de começar o projeto de cada um desses lotes, está dito. A base do projeto vai ter que ter um recuo, esse recuo tem uma determinada medida, a partir dali é a entrada do prédio, e essa área será ocupada para a circulação, é uma área privada que passa a ser utilizada pelo público, e ali fica a entrada das lojas. Ao fazer isso, um conjunto está sendo gerado.
Só que esse conjunto que integra esses vários edifícios, no caso de Curitiba, ele vai desde o Pinheirinho até o Cabral, até o Santa Cândida. O que está sendo, logicamente, para que uma coisa como essa funcione, é necessário que durante vários anos essa regra seja feita. Por que eu estou falando isso? Essa experiência de galerias foi realizada a partir do Plano Agache em 1943 e alguns edifícios no centro foram construídos com galeria. Só que o problema é que a lei durou pouco tempo. E aí, se nós andarmos pela Rua das Flores, veremos ali na quadra que fica a partir da Rua Marechal Floriano, existe ali uma quadra com algumas galerias, mas elas não chegam a completar uma quadra inteira. Neste caso aqui, a lei está valendo desde metade da década de 70, várias quadras nos eixos estruturais estão organizadas dessa maneira. Com isso, está sendo gerado, eu falei, um dos maiores conjuntos do mundo, porque várias quadras hoje, várias ao longo desses eixos, já têm galerias em todo o seu percurso. E a tendência é que, se essa lei se mantiver durante mais 10 anos, 20 anos, 50 anos, essas galerias vão se alongar por Curitiba por 40, 50, 60 quilômetros e nós teremos, então, um vastíssimo conjunto cuja única semelhança, talvez no mundo, seja na cidade de Turim, no norte da Itália. Turim teve galerias que foram construídas ao longo de 3 séculos. No começo era uma mania de um rei lá que queria sair de casa e ir até o palácio sem precisar sair do palácio, ter moradia e ir até o palácio governamental sem ser incomodado pela chuva e pelo sol. E aí acabou que foi construída uma galeria, depois outra, as grandes galerias, as belíssimas galerias de Turim, e Curitiba está realizando algo maior do que Turim. Vamos torcer para que essa lei dure mais algum tempo. Com certeza é um conjunto urbano que tem que ser visto com mais atenção, com mais carinho por parte de Curitiba, porque muitas vezes é entendido como se fosse um mero espaço burocrático, alguma coisa que está ali atrapalhando. Não é. É talvez, de todos os patrimônios, existem aqueles patrimônios como a Ópera de Arame, o Teatro Guaíra, que são aquelas obras excepcionais. Isso aqui não é obra excepcional, isso aqui é a obra de todo dia. É a obra que a gente passa e às vezes não percebe, tão óbvio que é na nossa frente, não se percebe. Então, aí está um dos grandes patrimônios urbanísticos e arquitetônicos de Curitiba, que são, então, as galerias ao lado dos eixos estruturais. O próximo tema que eu quero chamar a atenção, próximo, Toninho, por favor, é uma questão complexa, que é o brutalismo. Curitiba tem um grande acervo brutalista. O brutalismo, próxima imagem, por favor, nós poderíamos mostrar vários edifícios que têm essa ideia arquitetônica, mas a questão é o seguinte, a partir da década de 60, foi aberto aqui em Curitiba um curso de arquitetura, o primeiro curso de arquitetura do Paraná, que é o curso da Universidade Federal. E aquela geração que iniciou o curso, eles recebiam uma influência bastante intensa de um arquiteto suíço, francês, aliás, francês, nascido na Suíça, de certa maneira, que era o arquiteto Le Corbusier. E a ideia do Corbusier era de uma apresentação dos projetos arquitetônicos em que a construção fosse uma das grandes atrações do projeto. Quer dizer, isso pode parecer algo óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque muitas vezes a gente imagina que a construção deva ser complementada por uma segunda construção que vai esconder a original. Então, a construção original é feita de concreto armado, é feita de tijolo, e depois, ao final, vêm os revestimentos que esconderão aquela construção inicial. E aí o Corbusier, não só o Corbusier, grande parte da arquitetura moderna, mas ele enfatizava muito isso, ele queria lutava por isso, e que o projeto mostrasse a si mesmo, a construção a si mesma, sem precisar de um revestimento posterior. E aí, no caso dessa obra aqui, que é o conjunto do IP, que fica Instituto de Previdência do Estado, fica perto do cemitério
municipal, nós percebemos isso. Reparem, é muito fácil perceber que existem apenas 3 elementos construtivos aqui. Existe uma grande armação de concreto que sustenta o edifício e faz as janelas e faz todos os itens. Existem caixilhos vermelhos que seguram o vidro, existe o vidro. Só. Não existe revestimento. A decoração que aparece lá no alto é a própria forma de concreto quando foi retirada. Então, isso é um dos princípios do brutalismo. Explorar os meios de construção da arquitetura como sendo, não fazer uma contradição entre construção e estética. Ambas são a mesma coisa. Nós só enxergamos nesse projeto o próprio edifício. É até meio redundante falar isso, né? Mas desta edificação nós só vemos o edifício. Isso é um dos princípios do brutalismo. Próxima, por favor. Esse outro projeto aqui fica é a Praça 29 de Março. E aí também a gente percebe ali as formas de concreto. E aí a expressão brutalismo é um nome curioso, né, que desperta... O brutalismo desperta amores e ódios. E um dos ódios dele é o nome. Meu Deus, que nome mais violento. Isso só pode... Tem gente que imagina que é um nome de serial killer para ter um nome assim de brutalismo. Mas a questão é muito mais básica. Em francês, que era a língua do Le Corbusier, o concreto deixado à mostra, ou seja, o concreto sem revestimento, como esse aqui que nós estamos vendo, na verdade ele só está revestido ali na sua parte amarela. Mas em todo o mais a gente consegue enxergar o concreto e a própria forma de concreto. Em francês isso é béton brut. Béton é concreto e o brut é bruto, deixado sem acabamento. Então desse brut, do béton brut, vem o brutalismo. O nome vem daí. Então, na verdade, o nome que pode parecer agressivo é simplesmente o concreto deixado em tosco, deixado de maneira sem acabamento. Insisto, na arquitetura mundial, o béton brut teve seu auge na década de 50 e 60, que foi a época que abriu o primeiro curso de arquitetura no Paraná. E aí uma série de projetos realizados por aquela geração de Jaime Lerner, Domingo Bongestables, Forte Neto, os irmãos Gandolfi, partiam dessa estética, desse princípio. Próxima, por favor. Nesse caso aqui, uma outra imagem da Praça 29 de Março, mostrando justamente isso. Quer dizer, o que nós estamos enxergando aqui no projeto é a própria estrutura, sem acabamento nenhum, e aí um trabalho interessante para ver como a poética do concreto deixado à mostra. Ali no meio aparece um desenho realizado pelo Poti. Quer dizer, o Poti mostrando que o concreto poderia servir para as expressões artísticas, não uma expressão que fosse colada ao concreto, mas uma expressão artística que fosse modelada em conjunto com os arquitetos que estavam realizando a obra. Quer dizer, na hora de fazer a forma do concreto, a obra do Poti foi anexada e depois retirada, e ali estava ela. Ou seja, a poética do concreto bruto. E aí temos algumas questões que podem ser lembradas, que essa geração inicial é uma geração fundamental para entender tanto a arquitetura quanto o urbanismo de Curitiba. Por isso, é lógico que a intenção desse projeto ícone são alguns tópicos tratados de maneira isolada, mas é importante enfatizar que Curitiba tem um gigantesco patrimônio brutalista. Basicamente, o início da arquitetura de Curitiba de maneira independente é o início brutalista. Eu estou usando aqui 2 exemplos públicos que qualquer um pode visitar, mas temos aí vários outros. O próximo tema que eu gostaria de falar é sobre o Largo Teodoro Baiman, e que vai juntar com o Plano Saturnino de Brito. Na verdade, o largo em si é uma situação que, na verdade, dá para imaginar que o Largo Teodoro Baiman seja apenas uma sobra de terreno entre a Rua Emiliano Perneta e a Benjamin Lins, a continuação da Batel, quando ela se abre e vai dar a Emiliano Perneta e a Doutor Pedrosa se juntam, fazem um triângulo, e na sobra desse triângulo fica localizado o Largo Teodoro Baiman. Não tem muito mais explicação do que isso para esse largo. Mas é interessante frisar a pessoa do Teodoro Baiman e a pessoa do Saturnino de Brito. Em 1918, houve uma epidemia de tifo em Curitiba. Então, foi uma época de doenças intensas aqui, muito parecidas, inclusive, quer dizer, que vai culminar também com a pandemia de gripe espanhola. E aí, só que em 1918,
a tifo, em 1919 a gripe espanhola. E aí o Teodoro Baiman, Curitiba começou a ter muita morte por causa de 1918, na região central, devido a tifo. E não se sabia o motivo. De repente, pessoas começam a adoecer e morrer, o desespero toma conta da cidade e muitos começam a sair da cidade. Então, isso que está acontecendo em 2020, 2021, aconteceu em 1918, 19. As pessoas esvaziaram, as escolas fecharam e as pessoas... Não era muito longe para chegar no campo, no caso, ir para as propriedades rurais, era só ir para o bairro do Água Verde, que a pessoa já estava numa propriedade rural. Mas, enfim, saiu-se do centro. Não se sabia a causa. E aí o Teodoro, no meio do desespero, chama-se o Teodoro Baiman, que ele trabalhava em São Paulo, naquilo que mexia com aquilo que hoje nós chamamos de infectologia. Chama-se o Teodoro Baiman para Curitiba para tentar dar um jeito, para tentar entender o que estava acontecendo. Ele era, no caso, o Instituto Bacteriológico de São Paulo, que hoje é o Instituto Adolfo Lutz. E aí ele tinha colaborado no desenvolvimento de uma vacina que conseguiu controlar o tifo em São Paulo. Então, ele vem para cá. E aí acontece uma reunião essencial na cidade, que foi uma reunião de engenheiros e médicos para tentar entender o que aconteceu. Essa reunião ela vai ter uma consequência muito grande no urbanismo, porque os médicos perguntam, mas tá, que pistas nós temos para tentar entender onde é que nós estamos? E aí uma coisa que ficou evidente naquela reunião, que foi na Sociedade Médica do Paraná, era que, segundo os médicos, a maior parte dos afetados pela doença tinha água encanada em casa. E aí, então, se tem água encanada, é um problema de engenharia. Então, a medicina e a engenharia vão se unir. E aí, os engenheiros que estavam presentes na reunião dizem o seguinte, que havia água encanada que era distribuída pela Companhia de Melhoramentos de São Paulo, que foi a vencedora, em 1904, de uma concorrência para poder receber o serviço de água aqui. E aí os engenheiros testemunham o seguinte, os encanamentos foram mal feitos. O engenheiro pediu a palavra, e tudo isso está relatado pelo Teodoro Baiman. Ele diz que o engenheiro ouvia uma obra que estava sendo realizada e via que os canos estavam sendo colocados de uma maneira muito frágil. Isso tudo faz com que, provavelmente, essa epidemia de tifo tenha sido gerada por um cruzamento de esgotos e distribuição de água. O esgoto contaminou a água. Aí vem o problema. Em vez de ser uma benfeitoria para a cidade, a água encanada virou um problema. 1918, tifo, 1919, gripe espanhola. E, em meio a tantas doenças, o governo do Paraná contrata o maior sanitarista brasileiro, o engenheiro Saturnino de Brito, para realizar um projeto sanitário para a cidade. E aí o Saturnino de Brito coloca várias questões, faz uma análise muito detalhada de Curitiba, apontando problemas como poços, fossas. E aí, a partir do Saturnino, é gerada uma legislação que proíbe poços, que proíbe as fossas, que proíbe os porcos, não pode mais ter porco na cidade, não pode mais ter porco na rua, não pode ficar criando porco no quintal. As pessoas têm que ter, nas suas casas, tem que ter, em vez de ter casinha, vai ter que ter um vaso sanitário, uma série de leis. E é muito curioso observar que em 1943, ou seja, 20 anos depois do Saturnino, quando chega o Alfredo Agache para fazer um projeto aqui em Curitiba, ele não fala nem de poço, nem de fossa, nem de porco, nem de coisa nenhuma, porque isso já estava resolvido. Ou seja, a epidemia de 1918 e a pandemia de 1919 tiveram uma consequência muito grande no urbanismo de Curitiba. Ninguém vai falar de poço na região central, ninguém vai falar de fossa séptica na região central, e os sistemas de distribuição de água e esgoto foram feitos a partir de regras estabelecidas. A partir dali existia um regramento, e não era simplesmente sair construindo de qualquer jeito, como foi feito em 1904. Então, esses tópicos que eu gostaria de enfatizar. Então, essa aí, o projeto Curitiba Ícones é maior do que isso, mas esses itens aqui eu gostaria de enfatizar nesse momento.